Questão sobre infrações e penalidades. Dirigir veículos sem possuir CNH. Poxa, o cara não tem carteira nacional de habilitação. Isso é uma infração de trânsito. De que natureza, hein? Quando fala natureza, essa é leve, média, grave ou gravíssima. E às vezes gravíssima vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10. Né? Tem vezes tantos lá. E todas aqui são gravíssimas. Perceba, ó, gravíssima, 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 gravíssima. É decorar mesmo. Isso aqui não tem jeito de aplicar macete aqui não. Tá? Sem possuir habilitação, meu querido, é gravíssima vezes 3. Então a resposta é a letra C. Já vou aproveitar o gancho aqui para explicar o seguinte. Se o cara tem CNH, ele tem. Mas a categoria é diferente. Vamos supor, vou dar um exemplo. Ele tem CNH de moto e foi encontrado dirigindo carro. Ou tem CNH de carro e foi encontrado dirigindo um caminhão. Então, ele tem CNH. Aqui está falando que ele não tem, ó, sem possuir. Quando ele tem CNH, mas a categoria é diferente, aí não é vezes 3, é só vezes 2. Sacou? Porque uma coisa é o cara não ter nada. Aí é uma gravíssima vezes 3. Outra coisa é ele ter, mas de categoria diferente. Então é gravíssima vezes 2. É um pouquinho menos grave. Sacou aí? Beleza, então. Questão sobre direção defensiva. Com a pista molhada, a distância de segmento deve ser de pelo menos... Gente, distância para seguir outro veículo, ela não é medida em metros, ela é medida em tempo. Quem já passou por essa matéria na autoescola, quem já estuda com a gente já passou por isso, sabe que a distância de segmento é essa aqui, ó, 2 segundos. Como é que funciona isso, professor? Tem lá uma árvore, imagina que você está numa rodovia. Pode ser uma árvore, pode ser um quebra-mola, vamos desenhar um quebra-mola aqui. Pode ser uma placa, um poste, qualquer coisa física que sirva de referência. Aí aqui na sua frente tem um carrinho, tá? E está indo para lá, nessa direção. E você está vindo aqui atrás, no seu carrinho também. Desenho bem pra caramba, hein? Puxa vida. Que isso. Para lá. Essa distância daqui, eu vou... Daqui. Deixa eu ver se tem jeito de eu mudar a cor da minha caneta aqui para ficar um negócio. Vamos pegar aqui um verde aqui. Essa distância daqui até aqui tem que ter 2 segundos. E como é que eu faço isso? É só você esperar esse carro passar pela referência que você vai usar lá para medir. A hora que esse carro passar pelo quebra-mola, você vai contar assim, 51, 52, no 53 você vai passar. Espera aí, por que 51, 52, no 53 que eu vou passar? E não seriam 3 segundos? Não. É porque, se você contar 2 segundos, como é que conta 2 segundos no cronômetro? Ele já começa no 1? Não, ele começa no 0. Né? Então, do 0 até o 1, já tem um tempo. Só que você não começa a contar do 0, você começa do 1 já. 1, 2. Você contou 2 segundos? Não, você contou um só. Você já começou no 1, você tem que começar no 0. Tem que ser 0, 1, 2. O que você fez? 0, 1, 2. Só que você não vai contar 0, 1, 2. Aqui tem 2 segundos, tá, gente? É 1 segundo do 0 até o 1, mais 1 segundo do 1 até o 2. Ok? Você não vai contar 0, 1, 2, porque você conta muito rápido e acaba não dando tempo. Aí o pessoal recomenda, né, os anciões, lá da direção defensiva, fala assim, conta assim, ó, já que você não começa no 0, conta assim, 51 você começou, 52, 53, deu a mesma coisa, ó, 1 segundo daqui até aqui, mais 1 segundo daqui a aqui, 2 segundos, confere? Por isso, ó, 51, e por que 51? Porque demora mais tempo do que você contar. 0, 1, 2, 51, 52, 53. Aí dá o tempo. Tem gente que ainda conta 51, 52, 53 rápido. Aí a sugestão foi assim, 10.051, 10.052, 10.053. Aí ficaria legal, né? Sacou? Porque está dando tempo. O tempo que você demora para falar é o tempo correndo ali do cronômetro. Mas entenderam, né? Então, 2 segundos é aqui, ó. 1, 2, mas só que você tem que contar o 0. 0, 1, 2. Aí você vai passar também pelo obstáculo. O veículo da frente passou, você começa a contar de 51, 52. No 53 é que você vai passar pelo obstáculo. Se você passar por esse obstáculo antes do 53, significa que você não está mantendo os 2 segundos.
Se você passar depois, significa que você está mantendo os 2 segundos. Simples assim. Tá? Isso não depende da sua velocidade. Você vai reparar que se você estiver devagar, a distância em metros vai ser menor nesses 2 segundos. Mas se você estiver correndo, a distância em metros vai ser maior. Claro que não tem como se calcular em metros, tá, gente? Eu sei que às vezes parece confuso isso. Então não tente entender os detalhes do negócio. Só entenda que é em tempo. O tempo é 2 segundos e a gente conta 0, 1, 2 e não 1, 2 direto. E lembrando que na prova pode cair 51, 52, 53, que dá na mesma. Já expliquei para vocês como é que funciona. Só que aqui, professor, então a resposta é a letra A? Não. Aqui tem um problema, ó. Com a pista molhada. Tem uma condição adversa aqui. Quando existe uma condição adversa, deixa eu ver se essa é a cor. Quando existe uma condição adversa, a pista molhada, está à noite, está chovendo, ou então você está num veículo grande, pesado, a recomendação da direção defensiva é que você dobre essa distância. Então, se era 2 segundos, vezes 2, vai virar 4 segundos. Cadê a resposta? Está aqui, ó, letra D, 4 segundos. E aqui diz, pelo menos 4 segundos. Pode ser mais, não pode ser menos. Ok? Uma aula aí de distância de segmento, hein? Distância de segmento, aquela que você segue alguém. Questãozinha sobre direção defensiva. Dirigir exibindo manobras perigosas na via é um ato que caracteriza, esse caracteriza aqui poderia ter vindo também como constitui. O Detran gosta muito de usar esses 2 termos, né? Caracteriza ou constitui distração, imprudência, imperícia ou respeito às normas. Olha, de fato, respeitando normas, não, respeitando os demais, né, usuários da via. Respeito aqui é o que não está existindo, né? Exibindo manobra perigosa. Respeito não. Se fosse desrespeito, né? Essa aqui eu já elimino. Seria um ato de distração? Não, distração é outra coisa. Quando acontece alguma coisa involuntariamente, sem a pessoa querer. Aqui ele está exibindo manobra perigosa. É porque ele quer se apresentar, aparecer. Não é o caso. Então nós ficamos aqui entre imprudência ou imperícia. O que é a imperícia? Imperícia é falta de habilidade ou mesmo que falta de domínio sobre o veículo. Uma pessoa que aprendeu a dirigir há pouco tempo, tem carteira recentemente, é muito comum dele ter aqui imperícia, falta de habilidade. Vai fazer uma baliza e fica com medo, esbarra no carro no meio-fio, né? Os carros estão na frente e atrás, esbarra no meio-fio, arranha a roda. Vai arrancar na subida, deixa o carro voltar, né? Vai sair na ladeira subindo aqui, deixa o carro voltar, colide no veículo de trás. Ou às vezes nem colide, mas só deixa dar aquela voltadona, sai acelerando alto. Isso é falta de habilidade. Não é o caso, né? Porque se o cara está exibindo, ele está se exibindo, está se mostrando manobras perigosas, é porque não é falta de habilidade. O caso dele aqui vai ser imprudência. Professor, beleza, a diferença entre imprudência e imperícia eu entendi. A imperícia é a falta de habilidade, a falta de domínio sobre o veículo. E é claro que não é o caso desse motorista aqui que estava se exibindo. Então eu sei que é imprudência. Mas e quando é negligência, hein? Ó, esse sinal aqui é de igual, não é? Quando vem um igual cortado, você vai entender como diferente. O imprudência, ele é diferente da negligência. Por que que ele é diferente da negligência? Porque negligência é quando existe uma circunstância adversa, uma situação perigosa, e o motorista ignora. Por exemplo, pneus carecas, veículo em mau estado de conservação, está chovendo muito e mesmo assim ele sai para fazer uma viagem, em vez de esperar o tempo melhorar. Ou então ele já está em viagem, começa a chover muito, em vez de procurar um posto de gasolina para encostar, ele insiste em permanecer na viagem. Isso é negligência, é quando ele ignora uma condição perigosa. Não é o caso aqui, né? Aqui é a ação dele, ele está fazendo alguma coisa que torna a situação perigosa. Aí é imprudência. Agora, quando não é a ação dele, é a condição que é perigosa, aí é negligência. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação.
Qual alternativa corresponde a um tipo de equipamento obrigatório para reboque ou semi-reboque? Reboque é a carretinha, aquela que engata atrás do carro. Semi-reboque é aquela parte de trás da carreta. Semi-reboque é aquela parte maior, ela é apoiada sobre o cavalo, né, sobre o cavalinho que puxa aquela parte de trás. Extintor de incêndio? Não. Reboque e semi-reboque não precisa de extintor de incêndio. Quem precisa é o veículo que está puxando ele, né? A carreta, no caso. Se for um caso automóvel, nem precisa. Hoje em dia não é obrigatório, né? Então, o que não precisa. Protetores das rodas traseiras. Os reboque e o semi-reboque precisam ter aqueles protetores, os lameiros, que chamam, né? Para evitar de jogar pedra, cascalho, objetos nos veículos que vêm atrás? Sim. Reboque e semi-reboque é obrigado a ter isso. Observa. Tanto a carretinha quanto o semi-reboque, ela vai ter aquele lameirozinho ali atrás da roda. Isso aqui são equipamentos obrigatórios para reboque e semi-reboque. Buzina, não. A carretinha não tem buzina. Você já viu alguma carretinha com buzina? Ou aquela parte de trás da carreta com buzina? Não tem. Quem tem a buzina é o veículo que está puxando, né? É a unidade tracionadora ou tratora. Então, não. Velocímetro é a mesma coisa. Quem precisa é o veículo que está puxando, não o que está sendo puxado. Está fora. Então, para reboque e semi-reboque, os protetores das rodas traseiras, ou lameiros, chamam de lameiros, né? É que são obrigatórios. B de bola a resposta. Direção defensiva que diz, é fundamento da direção defensiva, exceto. Aí é o seguinte, a grande dificuldade que os alunos encontram é trabalhar com esse exceto. Professor, até hoje eu não consegui entender o que é esse exceto. Me ajuda, professor? Tem uma forma muito fácil de você eliminar esse exceto. Você vai trocar esse exceto pelo não. Pela palavra não. Você vai fazer uma troca, beleza? Uma troca. Tem exceto na questão? Tem. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai eliminar o exceto e vai trocar ele por um não. Trocar da seguinte maneira, se não tem a palavra não na questão, você vai acrescentar. Se tem a palavra não, você vai riscar. Simples assim. Então vamos supor que aqui tivesse escrito, não é fundamento da direção defensiva, exceto. Então você ia riscar o exceto, essa é a primeira coisa que você faz. E como tem o não, você ia tirar o não. Ok? Se tivesse não. Ah, professor, mas aí não tem o não, então você vai acrescentar o não. O exceto aqui, ele vai tratar o não. Ele vai tratar o não. Se tem não, você tira. Se não tem não, você coloca. Vou repetir. Primeira coisa, risca o exceto. Simples. Tranquilo? Facinho? Tem exceto em questão? Primeira coisa, risca ele, elimina, esquece esse exceto. Ele não existe mais. E agora você vai olhar para a questão. Se não tem a palavra não, você vai colocar. Se tem a palavra não, você vai tirar. Simples assim. Como aqui não tem a palavra não, eu vou colocar não. Pronto. Esquece o exceto. Vamos ler agora. Não é fundamento da direção defensiva. Acabou. Essa é a questão. Viu? Como é que é fácil de eliminar o exceto? Não é fundamento da direção defensiva. Conhecimento, habilidade, velocidade e decisão. Qual desses não é fundamento da direção defensiva? É esse bacana aqui, ó. Como é que eu sei qual que não é fundamento, professor? Porque quando fala fundamento de direção defensiva, você vai lembrar do PD, que é o conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Professor, eu até guardo o PD, mas eu não sei que C é de conhecimento, H é de habilidade, A é de atenção, eu não lembro, não precisa. A própria questão te dá, quer ver? Ó? Se você lembrar do PD, ó, fundamento de direção defensiva, você lembra do PD. Aí beleza, a primeira aqui é conhecimento. Você nem sabia que C era de conhecimento, mas bateu, ó, C aqui com C lá, essa aqui é um fundamento. A segunda aqui é habilidade. Aqui, ó o H de habilidade. Então, bateu. A terceira é V de velocidade. Tem V de velocidade aqui, gente? Não tem. Então, pronto. Eu já achei qual que não é fundamento. E D de decisão. Olha ele aqui. Também bateu. Então, ó, ensinei duas coisas, dois macetes nessa questão. Ensinei a eliminar o exceto e ensinei que fundamento da direção defensiva é o PD. Trabalhe as iniciais aqui com o que as alternativas estão te dando, que você vai encontrar qual que é e qual que não é fundamento. Como aqui no caso nós estamos procurando qual que não é, que nós trocamos o exceto pelo não foi? Já achei. Letra C, velocidade. Ficou complicado? Assista 2 vezes, assista 3 vezes. Pergunta aqui debaixo da questão.
Mas não deixe de pegar esses macetes aqui, não, que vão te ajudar demais na hora da prova. Mais um é sobre primeiro socorro. Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, aí vem um espaço aqui a ser preenchido. Dentro desse espaço, a alternativa aqui vai completar. Então, o ideal nesse caso é eu ler a questão e continuar lendo com a alternativa para ver se faz sentido. Quer ver? Vamos ver. Ó. Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, mantenha o ambiente bem ventilado, afastando os curiosos. Eu gostei disso. Manter o ambiente bem ventilado, afastando curiosos, que junta aquele aglomerado de gente em volta, como é que ventila? Não circula nem ar, né? Então aqui eu gostei, dei um ok aqui. Vamos ver a letra B. Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, promova a desobstrução de suas vias aéreas, boca, nariz e garganta. Está entupido, com sangue coagulado, vômito, dentadura, goma de mascar, alguma coisa que ela estivesse comendo, tem que desobstruir. A própria língua costuma enrolar, voltando para dentro da glote, obstruindo a passagem do ar. Então, desobstruir as vias aéreas é uma boa. Eu gostei disso também. Ih, professor, e agora? Tem duas, hein? Vamos ler mais, vamos ver se tem algum aí que me convence mais, hein? Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, mantenha-la com a cabeça inclinada para trás. Inclinar a cabeça da vítima para trás, fazendo esse movimento aqui, ó, faz com que o pescoço dela fique estendido. Assim, ó, observe. Pescoço estendido ajuda a língua a descolar da glote e aumenta a passagem e fluxo de ar. Professor, mas isso não é perigoso? Pode mexer com o pescoço dela, suspeita de lesão na coluna, na região cervical, isso pode agravar? Sim, é perigoso. Mas aí você tem que fazer aquela análise, né? Eu não vou estender a cabeça dela, inclinar a cabeça estendendo o pescoço, porque isso pode vir a causar uma lesão no pescoço, ou agravar uma lesão que ela já tenha. Então não vou fazer. Beleza. Quando o socorro médico chegar, vai falar assim, morreu, parada respiratória. E aí? Adiantou alguma coisa? Então tem hora que é preferível a gente optar pelo risco do que deixar a vítima morrer, né? Então isso aqui também é válido, gente. Isso aqui também é válido. E quando eu tenho alternativas que servem, mais de uma, eu tenho que ficar de olho nessa bacana aqui, ó. Apareceu todas estão corretas, meu amigo, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso aqui, a regrinha funcionou. Os 80% valeram aí e a resposta é D de dado. Doido, não é de dado. Questão sobre meio ambiente e cidadania, que está tudo dentro do mesmo escopo ali da resolução, né? Ser cidadão no trânsito é conversar com os passageiros. Olha, conversar com o passageiro não é exemplo de cidadania. E se nesse caso aqui a alternativa está se referindo ou fazendo menção ao motorista profissional, com ônibus, por exemplo, cheio de pessoas, isso nem é seguro. Porque ele tem que estar com a atenção dele concentrada no trânsito. Inclusive, você já deve ter visto essa plaquinha aí, né? Fale ao motorista apenas o necessário, aquilo que é indispensável, tá? Não fica batendo papo com o motorista, não. Então, isso aqui não é exemplo de cidadania no trânsito, não. Priorizar a segurança, a razão, ou seja, primeiro a segurança, depois a razão. O que você acha disso? Eu tenho a razão. Mas eu vou ceder aqui a minha razão porque eu estou visando, colocando em primeiro lugar a segurança. Isso é bom ou é ruim? É bom. Isso é um exemplo de cidadania? É. Bom, eu iria nessa. Vamos deixar isso aqui como ok. Impor os seus direitos sempre. Impor uma coisa já não é boa ideia, né? Ainda que seja direito seu, né? Ainda mais trazendo esse sempre. Esse sempre é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem alternativa com casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Eu não vou nela, não. Vou correr dela. Não gostei. Cumprimentar todos que estão na via. Da mesma forma que ficar conversando com o passageiro, ficar cumprimentando os outros na rua também não é exemplo de cidadania, né, gente? Pode até demonstrar que você é muito educado, ou talvez está se candidatando para algum cargo político aí, né? Mas não, isso não é um conceito de cidadania no trânsito. Aqui sim. Quando você abre mão da segurança, priorizando quando você abre mão da razão, priorizando a segurança, aí está certo, né? Aí sim você está agindo com cidadania. Letra B de bola. Questão sobre mecânica básica de veículos.
tem como finalidade reduzir o desgaste das peças internas do motor. Dentro do motor tem peças em movimento, funcionando. E para reduzir o desgaste dessas peças, qual desse sistema que trabalha, hein? O de alimentação, o de distribuição, o elétrico ou o de lubrificação? É o de lubrificação. Essa é a resposta. Presta atenção numa outra coisa que eu vou explicar aqui agora. O sistema de alimentação é o que alimenta o veículo, que é o motor, né, que manda o combustível lá para dentro dele. O de distribuição é o que distribui a energia elétrica para vários setores do veículo ali. O elétrico é um sistema que trabalha ali com a parte elétrica do veículo, pega a energia da bateria, joga para onde o veículo precisa também. Agora, lubrificação. A parte interna do motor, as peças internas do motor, são lubrificadas pelo óleo. Óleo, vamos colocar aqui, ó. Óleo lubrificante. Mas é muito comum a gente ver em prova questão perguntando quais são os tipos de lubrificante. Existe lubrificante também pastoso, que é a graxa, e existe lubrificante sólido, que é aquele pozinho de grafite. Óbvio que no motor a gente só usa o lubrificante líquido, que é o óleo, tá? O pastoso, que é a graxa, a gente usa na suspensão, nos freios. E o sólido, que é aquele pozinho, a gente usa na fechadura da porta, nos vidros, né, na máquina do vidro e tal. Mas saiba que existem esses 3 tipos de lubrificantes, tá? A lubrificação pode ser feita dessas 3 formas. No motor é somente óleo, que é o líquido. E esses outros também existem. Só para estender aqui a explicação e você saber responder outras questões relacionadas à lubrificação que possam cair na sua prova. Questão sobre primeiros socorros. Quanto ao uso do torniquete, podemos afirmar que torniquete é um método de estancamento de hemorragia. Ele é muito severo. Dentro dos recursos que podem ser utilizados para estancar a hemorragia, que eu conheço, o torniquete é o mais severo. Ele é inclusive perigoso, porque o mau uso dele pode trazer consequências graves e irreversíveis para a vítima. Por isso, o torniquete ele só deve ser utilizado por profissionais treinados. Motorista, pedestre, ciclista, qualquer pessoa que esteja passando pelo local e viu ali um sangramento abundante, uma hemorragia, uma perda de sangue muito grande, e pense em usar o torniquete, não deve usar, porque só é recomendado o uso desse tipo de técnica para profissionais treinados. Então tá aqui, ó, deve ser utilizado somente por socorristas treinados. Aqui está certinho. Professor, mas aqui tem uma casca de banana. 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Pois é, mas esse 90% significa que em 10% das vezes o macete não vai funcionar. E nesse caso aqui, o macete da casca de banana não funcionou, porque a resposta certa é a letra D. Professor, então o macete não é confiável? É confiável, ele é 90% confiável. De cada 10 vezes que você usar o macete da casca de banana, em 9 ele vai funcionar. Em uma não vai. Ah, mas eu vou correr o risco. Corre o risco, cara. Deixa eu explicar para você. Você só usa o macete quando você não sabe a resposta. Aqui eu sei a resposta, então nem olhei para o macete. Eu já sei que torniquete só deve ser utilizado por socorrista treinado. Nem preocupei com o macete. Macete é quando você não sabe a resposta e precisa chutar. Aí você vai chutar no salamé minguê, unidunité? Não, aí você vai chutar com macete, com estratégia. Porque a sua chance de acertar é de 90%, não é? E funciona em 90% das vezes, mas em 10% não vai funcionar. E nesse caso aqui não funcionou. Letra D de dado a resposta. Questãozinha aqui sobre meio ambiente. Esse tipo de questão cai 1 2 em prova no máximo, tá? Ruído é um tipo de poluição o quê, hein? Nós temos vários tipos de poluição. Tem poluição do ar, tem poluição sonora, tem poluição visual, tem poluição do solo, tem poluição da água, tem poluição radioativa. São vários tipos, né? Agora o ruído. Ruído é o quê? Ruído é barulho. Barulho. Ele é um tipo de poluição que radioativa, sonora, atmosférica ou visual. Esse atmosférico aqui, ó, é do ar, tá? Quando cair poluição atmosférica, entenda como poluição do ar. Visual, radioativa, sonora ou do ar. Sonora, né, gente? Ruído é um barulho. Barulho é som. Som.
perturbador, incomoda, né? Aí pode ser de buzinas, pode ser de escapamento de veículo, o próprio funcionamento do motor. Quem mora aí às margens de uma grande avenida ou rodovia sabe do quanto isso atrapalha, né? B de bola, questãozinha fácil.